E aí começa, se eu não me engano. Tá. Olá, nós estamos ao vivo em mais uma live do projeto Jabuti Convida, uma iniciativa do Prêmio Jabuti. Eu sou a Camille Mendró, sou conselheira do Prêmio Jabuti, editora, e hoje eu vou conversar com o Paulo Tati. Bom, o Paulo, eu descobri, pesquisando sobre ele agora, que ele é arquiteto de formação, mas foi na música que ele conquistou, né? Toda a inspiração da vida dele tá aí. E acho que sorte nossa, né? Eu não sei como você era como arquiteto, Paulo, mas como músico, eu acho que a gente se deu muito bem. Bom, o Paulo, ele já foi 2 vezes jurado do Prêmio Jabuti, a última no ano passado, em 2019. E apesar dele ser todo voltado para música, né, compositor, cantor, baixista, guitarrista e tudo mais, ele também tem essa forte ligação com a literatura e com o universo infantil. Ele é bem conhecido por fazer dupla com a Sandra Pérez no grupo Palavra Cantada, mas acho que a história do Paulo tem muita coisa aí bacana e vai muito além do Palavra Cantada, e ele, mais do que ninguém, pode contar um pouquinho pra gente. Boa tarde, Paulo. Olá, Camille, tudo bom? É um prazer estar aqui conversando com você, o pessoal do Prêmio Jabuti, que é tão bacana, tão gostoso. Então, como você estava falando, a minha formação é de arquiteto, mas que foi uma formação... Eu sempre gostei muito de arquitetura, até hoje eu gosto muito de arquitetura, mas hoje a minha relação com a arquitetura se limita a ver alguns livros e assistir alguns programas sobre arquitetura na Netflix, que tem um monte de programas legais, né? Então, mas foi um curso, principalmente a minha experiência lá no curso da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, né? Foi muito bacana, assim, foi um momento muito vivo da vida da gente, porque lá a gente tinha aula de arquitetura, paisagismo, programação visual, tinha aula de aquarela, fotografia, e lá que eu formei, não tinha aula de música, mas a música rolou lá também, que foi lá que eu formei, junto com meu irmão, com o Hélio, Skind, o grupo Rumo, né? A gente, lá da arquitetura já veio o baterista, aí da comunicações tinha o Hélio, o Pedro, o Luiz, depois foi se formando lá com a Nausete, com o Zé Carlos, com a Kira, né, todo mundo, e a gente ficou 10 anos no Grupo Rumo, né, assim, mais de 10 anos, mas assim, contando do primeiro disco até o último disco, foram 10 anos de experiência com uma música experimental, uma música mais alternativa, e inclusive um disco de música infantil chamado Quero Passear, que na época o Pedro Mourão encabeçou esse projeto infantil do Rumo, e aí eu e o Elinho, principalmente, entramos de cabeça aí nesse lance da música infantil, e mais tarde foi retomar, o Rumo acabou em 89, por ali, e aí em 94 eu retomei o projeto de música infantil, já com a Sandra Pérez, com o nome de Palavra Cantada. Nesse disco, ainda era disco, né? Do grupo Rumo, Quero Passear. Tem a música que é A Incrível História do Dr. Augusto, O Último dos Meus Sapos Venenosos, que é uma música infantil que foi premiada, tudo, e que depois virou livro, não foi? Isso, exatamente. Foi a única música infantil que eu fiz de composição minha para esse disco do Rumo, foi essa incrível história. E que eu conto a história da pagelança, né? Que foi a pagelança me impressionou muito, né? Porque foi um negócio assim. O Dr. Augusto Husky, ele andava pelos matos e tal. Ele tinha todas as doenças que você pode pegar numa mata brasileira. Tinha malária, tinha esquistossomose. E aí eu acho que ele tinha também cirrose, porque atacava o fígado. E daí ele foi estudar aqueles sapinhos venenosos, lindos, coloridos, né? Coloridos. E os índios avisaram para ele. Mas ele, tipo assim, conversa de índio, eu sou um cientista e tal, e ele se envenenou feio com os sapinhos, né? E aí eu achei engraçada essa história porque envolveu, assim, o presidente do Brasil na época, porque tem um poeta do Rio, o Afonso Santana, Romano de Santana,
sabe, o Afonso Romano Santana, ele conhecia o presidente José Sarney, e ele sabia que lá nos cafundó do Brasil tinham uns pajés, que era justamente o Raoni, que depois ficou famosíssimo, e o Sapaim, que está aí até hoje fazendo, o Sapaim está até hoje fazendo suas pagelanças aí, o Raoni está meio doente e tal, mas aí ele, através dessa influência com o presidente, ele trouxe os índios, os dois índios para o Rio de Janeiro, para fazer uma pagelança, né? Que é um ritual para você tirar o veneno, né? E eles vieram e, de fato, com toda a cobertura da Manchete naquela época, né? Eles fizeram a tal da pagelança e eles tiravam, assim, iam fumando aqueles petãs, que são cigarros grandões, assim, de ervas, e vão jogando fumaça e vão passando a mão e falando as palavras mágicas e tal. Você acredita que vai saindo na mão dele, assim, junto com o suor, vai saindo uma espécie de um chiclete, um treco que foi fotografado, assim, entendeu? Um treco, assim, que é o veneno, né? Que sai no suor do cara. Um negócio muito impressionante, né? E o Dr. Husky, que já estava, assim, nas últimas, ele deu uma sobrevida para ele, legal, e ele, inclusive, terminou a obra dele lá, que ele estava escrevendo sobre beija-flores, né? Do Brasil todo e tal. Aí ele terminou a obra, fechou lá acho que eram 3 livros, né? Fechou o 3º livro e tal. E depois, bom, para ele não tinha páreo, porque ele tinha muita doença, né? Aí depois de um ano, mais ou menos, dessa pagelança, ele não teve pagelança para segurar mais o... E ele é bacana, uma figura, um dos primeiros ecologistas, assim, convictos do Brasil, sabe? Porque é muito tempo, muito antes dessa história, ele já saía em defesa da natureza, assim, mas saía, assim, de carabina na mão, assim, para espantar o pessoal que invadia as terras e tal. Era um cientista muito, muito sui generis, assim. E o que eu achei muito legal, bom, essa história eu não conhecia e ela é sensacional. Eu conheci o livro, que é recente, até, né? E daí do livro eu conheci a música, mas o que eu achei também muito interessante é que essa música foi feita na época ainda do Grupo Rumo, e ela é muito marcada pelo estilo que tinha na época o Grupo Rumo, e até pelo marco que ele foi, né, na música popular brasileira, que é aquela coisa da música, mas que ela fala também, né? Então é uma música falada, ela tem uma coisa assim bem marcada, até não sei se exatamente, mas foi muito assim, comparada com break, que também é uma música que fala, né? E que daí tem a melodia e as músicas, essa música, a incrível história do Dr. Augusto. E depois, mesmo a palavra cantada que traz, né, no próprio nome isso pra gente, a gente percebe que são realmente histórias, né? Vocês contam histórias. Sim. Tem toda uma narrativa, né? A música da palavra cantada, muitas delas contam histórias, né? Tem algumas mais, assim, de situações, é o que lembra mais uma poesia ou uma letra de música mesmo, mas tem muitas que contam história mesmo. Agora mesmo tem aquela história uma música que tem muito sucesso, né? Os alienígenas. Aí você tem a Tartaruga e o Lobo. Você tem tem uma história enorme, que é como é que chama? Papagaio Reginaldo e a Árvore na Montanha, que também virou um livro, né? Papagaio Reginaldo e a Árvore na Montanha, ilustrado pelo... Toda uma repetição também. O próprio rato, cadê? Ele está aqui. O rato também é muito conhecido das crianças e E o que é incrível é que, assim, eu não sei o quanto vocês demoram para decorar as músicas. A gente, como pai, às vezes demora um pouco. Agora, as crianças, é assim, né? Nossa, as crianças... Embarca e decora a letra todinha, toda aquela narrativa. Se você trocar uma palavrinha e a criança vem depois do show e fala assim, você não cantou aquilo lá, que você falou tal coisa e era tal coisa. Você fala, realmente eu enrolei aquela no show, né? Você troca uma palavrinha, vem a cobrança, assim, papapá.
Eles são... Mas isso também é que é bacana, né? De trabalhar com essa espontaneidade. Ah, sim, nossa, é legal trabalhar com criança porque você tem uma certa liberdade de estilo musical para você. Porque eu considero assim que uma criança que tem o nosso foco assim que desde que nasce até ali os seus 8 anos e tal, principalmente até 5 anos, elas não têm uma pré-concepção de estilo musical, de gênero musical, né? Então, se você fizer uma coisa que não é nem um samba, nem um rock e nem uma MPB, você pode fazer um treco lá que seja musical, a coisa pode ser bem-vinda se for bem articuladinha, assim, se estiver contando uma história, ela estiver envolvida, né? Então isso dá uma liberdade para a gente, para fazer arranjo, para fazer brincadeiras malucas dentro da canção, assim, te dá uma liberdade porque você não está inserido num estilo, você não tem um comprometimento, assim, bom, se bem que o Grupo Rumo era um grupo experimental mesmo, por definição, então fazia o que vinha na cabeça, assim, né, mas, então, na verdade, emendou o Rumo, que era experimental, com palavra cantada, que é uma coisa livre, né, porque é para criança mesmo, uma criança que não se definiu ainda no gênero, né, e também passei pela experiência muito legal, que foi de 94 a 2000, de tocar com o Arnaldo Antunes, né, que é um outro compositor, assim, bem experimental, assim, principalmente naquela época, bem experimental e bem livre, né, para fazer também poesia concreta, desde poesia concreta cantada até uma canção totalmente arredondada, né? E também foi muito boa essa experiência para pegar um lance assim mais entrar bastante nesse estilo do Arnaldo, que é um cara muito essencialista, assim, né? Ele odeia enfeites musicais, né? Então é um cara seco, é um cara que vai direto ao assunto, um cara focado, né? Ele tem uma concepção muito interessante, assim, da obra, né? Da canção como uma obra, assim, que vai desde o arranjo até o que ela está falando mesmo no conteúdo explícito, né, da letra, né? Essa coisa de parceria é muito presente, né, Paulo? Eu percebo assim Uhum. que nos Sim. trabalhos que você faz fora do Palavra Cantada e no material do Palavra Cantada também sempre tem muita parceria com compositor, com músico, com cantores. É, é verdade, porque a palavra cantada, se você for ver, eu e a Sandra estamos à frente da empresa, né, Palavra Cantada, do projeto Palavra Cantada. Mas se você for pegar as canções, você vai ter ali, você vai ter eu e a Sandra como compositores, você vai ter o meu irmão Zé Tati, você vai ter meu irmão Luiz Tati, você vai ter um tanto da Edith Derdick, com quem eu era casado e que eu faço uma outra música até hoje, e você tem Arnaldo Antunes também, como mais ou menos uma turma de compositores que fez a palavra cantada ser o que é, porque é como se fosse um grupo de compositores. Só que quem participa da parte empresarial, nesse sentido do empreendedorismo, sou eu e a Sandra, né? Mas se você for pegar todas assim, muitas das músicas, a Sandra tem sempre um parceiro, eu sempre tive um parceiro até, sei lá, 2010, eu tinha sempre quase um parceiro nas canções. Depois, ultimamente que eu ando fazendo um pouco mais de músicas sem parceria, só minhas e tal, né? Mas a questão da parceria é uma coisa muito forte digamos, no estilo, no pensamento da palavra cantada. O Arnaldo deve ter umas 10 músicas comigo na palavra cantada. A gente tem umas 10, pelo menos, assim. Então, você trabalhar em parceria é um negócio que enriquece muito, né? Eu tenho novos parceiros que ainda
a gente ainda não lançou. Estou trabalhando muito com o Felipe Edmo, que é um parceiro novo meu, assim, que a gente temos já umas 15, 20 músicas, eu acho que nós já temos juntos, assim, tudo agora, faz uns 2 anos, assim, 1 ano e meio, a gente fez um monte de música e continuamos fazendo aqui. Então, aproveitando essa corda, e só de quarentena, acho que nós temos umas 10 músicas de março para cá, né? Isso é então, ótimo. É ótimo, né? Aproveitando aqui uma pergunta que veio para a gente pelo chat, do Eugênio Tadeu, do Serelepe, que pega um pouco isso. Ele pergunta o que te inspira para criar uma canção. Não sei, na quarentena eu vi que tem muita música ligada com a natureza e tudo mais. Como que, da onde surge? Tem, assim, uma fonte de inspiração, alguma coisa? Olha, o Tadeu é um super amigo meu, o Tadeu do Serelepe. Ele próprio já é uma inspiração para mim, sem brincadeira. E é uma pessoa que traz muito... Ele tem uma visão da coisa... Da relação da educação infantil, o papel do adulto, assim, muito interessante. Eu já perguntei várias coisas para o Tadeu e ele me deu respostas precisas. Então eu estou contente que ele está vendo aqui a gente conversar. Olha, tem várias maneiras de inspirar, né? Às vezes, uma das coisas que mais funciona para mim é eu estar brincando com o violão e a inspiração vem com aquela harmonia, e daí é colocada uma melodia, e daí vai atrás de uma letra, né? Então tem esse percurso que é uma inspiração, digamos, musical, né? E às vezes você tem uma inspiração, quer dizer, eu tenho uma inspiração de algum gesto que uma criança faz, sabe? Uma vez eu estava no restaurante, aí veio uma criança que conversar comigo, porque eu era da palavra cantada, só que ela veio fazendo uma careta para mim, sabe? E veio assim com aquela careta e só falava comigo fazendo uma cara assim, bem feia, né? Falava que tinha gostado muito do show, que era isso e aquilo, mas ela estava numas de fazer careta, né? E daí quando eu fui contar essa história para minha mulher, eu falei, ai, que engraçado ver uma menina, mas ela não deixava de fazer careta, né? Aí eu fiquei com esse negócio, careta. Aí fui lá e fiz uma música chamada Careta, né? Que é uma música mais carnavalesca, assim, né? Daí você tem, por exemplo, um dia eu contei uma história para minha filha, lendo aquele livro da Eva Furnari, Assim Assada, né? Uhum. Aí a minha filha dormiu e eu saí com aquela poesia do Assim Assado toda rimadinha, toda bonitinha, esperando uma melodia, né? Aí, quer dizer, foi uma inspiração pela letra que já estava impressa num livro, né? E a gente fez essa música juntos, então eu me tornei parceiro da Eva Furnari nessa canção, né? Sem ela saber, ela já deu o tom. Exatamente, daí eu fui atrás da Eva, que eu conheci no curso de arquitetura, que ela estudou na FAU comigo lá, né? Então tem várias fontes de inspiração, né? E às vezes outra música que eu gosto muito, assim, ou uma outra música inspira você a fazer uma música que você quer como se fosse imitar aquela outra, e você começa imitando, só que daí quando você acaba... já é uma outra viagem, né? Porque você passou por um processo, assim. Mas tem isso também, eu gosto de me inspirar numa música que eu gostei. Em geral, daí uma música adulta, daí você passa por uma série de... Eu estou terminando uma música agora chamada Fantasma. Por quê? Porque tem um motorista da palavra cantada, o Adilson, e ele tem um vozeirão, ele adora cantar ópera. Então, quando você está nesses ambientes de camarim, de teatro, são uns ambientes muito reverberados, né? E aí ele gosta desse ambiente reverberado e solta aquele vozeirão. Canta umas óperas lá, né? Aí uma vez me pareceu um fantasma. Olha, isso daí já faz, assim, uns 2 anos que eu falei assim, qualquer hora eu vou fazer uma música de fantasma e chamar o Adilson, né? Para ele fazer. Agora, finalmente, nessa quarentena, a gente gravou, tá gravando essa música, tá quase no fim, assim, vou lançar.
essa música em outubro, eu acho. Então também é um gesto de alguém engraçado também serve de inspiração, assim, né? Isso é Então muito por aí legal. vai. Bom, É. você falou até do Tadeu, né, que às vezes te dá alguns toques ou responde algumas coisas sobre a questão educacional e sobre a criança. E, assim, até aqui a gente tem um comentário da Cida Santos, que fala que é professora e que ama as músicas de vocês, que ela usa muito a sua música, as músicas do Palavra Cantada, para informar, emocionar, conscientizar e brincar com as crianças. E tem. Daí eu me pergunto assim, você saiu do rumo e como que você chegou na música infantil? Teve lá um disco infantil, mas ainda não era o foco de vocês. O que te levou para esse universo? Então, foi uma coincidência, porque quando eu saí do Rumo, por uma série de circunstâncias, eu fui trabalhar com a Sandra, que eu conheci na escola de música, Espaço Musical, lá em São Paulo. Conheci a Sandra, ela tinha um equipamento que eu estava acostumado a trabalhar, e daí fomos trabalhando junto, e a gente trabalhou junto uns 4 anos, sem ser com música infantil, só produção musical. E eu estava trabalhando com o Arnaldo Antunes e tal, e a gente trabalhava, eu e a Sandra fazíamos trilha para a Fundação Roberto Marinho, trilha para teatro, trilha para dança, trilha para produção musical, propaganda, publicidade e tal. E aí foi uma coincidência que teve umas férias, né, de dezembro e tal, janeiro, e aí quando chegou, quando a gente se reencontrou, eu tinha passado as férias com um amigo meu, e ele tinha um filho pequeno, e esse filho ficava escutando umas músicas infantis, assim, mas tão chatas, tão chatas. E aí tem o negócio da criança ficar ouvindo sempre o mesmo. Então ele ouvia alto e uma música... Mas o que mais me incomodava, como eram músicas folclóricas, era a produção musical, sabe? Era uma falta de produção musical muito chata. Então era aquele tecladinho, tchen, 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 aquele sonzinho assim, e aquele coral cantando o tempo todo aquelas músicas, assim, era um meio infernal, né? E aí, olha que engraçado, eu fiquei com esse negócio na cabeça, né? E aí, conversando com a Sandra, quando a gente se reencontrou, eu falei desse assunto e ela falou assim, nossa, eu comprei um disco de cantigas de ninar nos Estados Unidos, ela tinha ido para Nova York e tal, trouxe o disco, pegou da bolsa dela, que estava lá por acaso, pegou um disco, a gente colocou, era um negócio hiper bem produzido, entendeu? Aí ficou aquele choque, sabe? A dedicação que os americanos têm para produzir um disco para criança e a falta de dedicação que os brasileiros lá tiveram para produzir um disco para criança. Como é para criança, pode ser de qualquer jeito. E lá, como é para criança, tem que ser do melhor jeito possível. Inclusive várias cantoras da época, assim, cantando cada uma canção e tal. Daí, imediatamente a gente teve a ideia de fazer o Canções de Ninar, né? E tentar fazer uma coisa atualizada, mas ia morrer por aí a ideia, sabe? Não era fazer um selo de música infantil, era aproveitar aquele final de férias, falta de trabalho, assim, o carnaval ainda ia chegar, e começamos a pensar, começamos a pedir músicas para os amigos, para músicas de Canções de Ninar. Eu já trabalhava com o Arnaldo, quando eu pedi uma música para o Arnaldo, ele já tinha uma música de Canções de Ninar, que é a canção Dorme, né? Que é uma música belíssima, assim, uma música maravilhosa de Ninar. Né? E aí, daí pediu para o Cid Campos, ele foi fazer, o Itamar Assunção também ficou de fazer, aí fomos pedindo músicas, assim, para... E também, imediatamente, eu e a Sandra começamos a fazer parcerias, aí com meu irmão Luiz, com o Zé, pedimos uma canção para a Ana Ozete, que ela fez com a Edith Derdi, que é a canção Acalanto para Você, e aí fizemos esse disco de 22 canções, né? E que foi e o disco foi muito bem, né? Foi muito bem falado, saiu telefone da gente para pedir o disco e tal, e daí a gente, com aquela reação ao Canções de Ninar, é que a gente falou, não, agora temos que fazer um outro, né?
Aí fomos fazer o Canções de Brincar. Daí a coisa começou a engatar, né? Aí foi um atrás do outro, né? E daí já estão há mais de 25 anos? Mais de 20 estamos. anos? Não, temos 26 anos com esse ano. 26 anos já de palavra 26. cantada. E sempre com essa marca dessa coisa do respeito à criança, né? Que merece uma qualidade, que merece uma coisa boa, né? A criança e os pais promovem junto, né, Paulo? Que é a experiência que você teve. E daí. Desculpa, fale. Não, daí entrou assim, como a gente passou a fazer isso, a gente quer fazer, aí entra um gosto e um fazer musical da gente, né? Meu, da Sandra, das pessoas envolvidas, que são muito ciosas do seu trabalho, das suas letras, da sua poesia. Então o trabalho ganhou assim uma performance que deveria ser para tudo quanto é trabalho, né? Sim. A Ana Varela, ela perguntou que, enfim, já faz algum tempo, né, que vocês estão aí fazendo música para criança, e nesse tempo o mundo mudou, as crianças mudaram, mas assim, teve que mudar alguma coisa na música? Ou porque, não sei, assim, ou é essa coisa de tem qualidade, é universal, então é só uma continuidade. Como que você sente isso ao longo da sua trajetória? Olha, eu já vou responder. Deixa eu só pedir para minha filha pegar a fonte do computador, mamãe. Você pode pegar, Lulu? Tá ali no quarto, na malinha dessa mala aqui, ou tá aqui? Ah, não tá. Um momentinho só, acho que ela tá aqui. Desculpa, Camila, é que eu vi Vamos aqui. lá. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu olhei aqui, veio aquele botão vermelho, veio uma bateria acabando. Peraí, não vamos acabar. Não vamos acabar nosso papo por falta de energia, né? Claro. Bom, ótimo, já está aqui. Então, a gente estava falando do quê? A gente estava falando se ao longo desse tempo em que você está fazendo música para criança, né? Que invariavelmente o mundo muda, as crianças mudam, mas assim, isso impactou na música de vocês? Ou foi tudo um processo muito. Acho que não, viu? Acho que não. Acho que não impactou, não, porque as músicas continuam sendo assim, meio. A única coisa que impactou foi a forma, né? A gente começou com fita cassete, CD, DVD e agora streaming, né? Foi só isso que impactou, porque a música mesmo, a historinha continua a mesma, sabe? Quando a gente tem mais dinheiro, o disco é mais produzido, quando tem menos dinheiro, é menos produzido. Tem um disco que eu adoro, da gente, chama Meu Neném. A gente fez sem dinheiro nenhum, né? Foi um disco de 2002. Aí a gente convidou o Décio Gioielli, que tocava calimba, aí a gente fez um disco bem acústico, bem delicado, assim, mas com uma pegada legal, rítmica, né? Que chama Meu Neném, uma coisa bem rítmica, bem bacana, com uma influência africana, assim, sabe? E foi um disco, assim, sem recurso, né, financeiro, mas com muito recurso de inspiração, e é um disco que eu acho até uma coisa moderna, sabe? Então eu acho que na essência musical não mudou nada, assim, só mudou os meios mesmo da comunicação. Entrou o lance do YouTube, né, que tem que ter um clipe, né? Parece hoje em dia a música, para acontecer, tem que ter um clipe. Assim, a gente já tem experiências de músicas que tinham 10 anos, que era assim uma coisa flat. A hora que ganhou um clipe, a música vai para, hoje em dia, tipo 40 milhões de views, sabe? Como a Ciranda dos Bichos, por exemplo. Ciranda dos Bichos é uma música que foi lançada, nem era assim uma música nem tocava em show. Na hora que ela ganhou um clipe de animação, nossa, a gente foi obrigado a tocar em show, sabe? Então a questão visual ficou muito mais forte hoje em dia, né? Mas na verdade é só isso. A canção pode ser a mesma, assim. É uma questão de você torná-la mais atraente com imagens para as crianças poderem ver no canal e de certa forma é legal, porque você tem um lado ruim que você desestimula, parece, a imaginação
criativa da criança com aquela história, porque você já está dando um visual pronto, né? Isso é ruim. Mas, por outro lado, elas, com esse apoio visual, elas entram mais na música e ouvem 300 vezes, né? E daí querem que a gente toque em show. Então a gente está mudando o repertório aos poucos, não precisa ficar sempre naquelas mais conhecidas, que eram o que as mais conhecidas? As que foram para clipes na TV Cultura, né? Que ganharam clipes na TV Cultura. Então a parte visual amplia o seu público, na verdade, sabe? Você, em vez de ter 1 milhão de pessoas, você tem 20 milhões, amplia demais o público, né? De quando você tem esse recurso visual, né? E foi tranquilo fazer essa migração aí para estar presente no online? Porque, assim, vocês têm muito essa coisa da música ser o protagonista, né? Da música, mesmo em show e tudo mais, tem uma produção e tudo mais, mas a gente percebe que não tem outros elementos para preencher o espaço que não tem música, não. Tem música, e é isso que é o mais importante. E quando vai para esse digital, acaba tendo que fazer isso, tendo que equilibrar um pouco. Para você, como músico, como artista, foi uma coisa que, tudo bem, agora o mundo é assim, ou rolou um conflito? Rolou uma conformidade, sabe? Rolou uma conformidade, assim, falando assim, ó, gente, temos que fazer isso aí, tem que fazer. Aí a gente já estava criando aqueles personagens Paulec e Sandreca, que nos agradaram muito, né? Que é um artista francês que mora aqui no Brasil, que é o Laurent Cardin. Ele é um cara muito, muito bacana, assim, de animação, é um professor, assim, de animação, né? E daí não sei por que cargas d'água que eu fui pedir para ele fazer isso aí. Para quem não conhece, são muitos que estão aqui no meio. O Laurent. Ele que inventou, Paulec Sandreca. Paulec e a Sandreca. O Laurent. E aí, daí a gente ficou simpático, os personagens ajudaram a gente a gostar mais dessa ideia, sabe? E é uma ideia cara, né? Porque você tem que fazer um clipe, o clipe é caríssimo. Um clipe, pra gente, os clipes vão muito bem, assim, sabe? Vão milhões de views. Só que eles, com milhões de views, eles demoram, assim, quase 2 anos para se pagar, cada um. Então tem esse problema aí o disparatado, que é o custo o disparate, que é o custo da produção de um clipe, e com o que você recebe do YouTube, por exemplo, que é um dinheirinho muito ali economizado, né, pelo canal do YouTube. Então você demora 2 anos para pegar um clipe que chega a 1 milhão em 2 meses, 2, 3 meses, a gente já tem 1 milhão de views, entendeu? Então em 2 anos, quando ele está lá com seus 6 milhões, assim, você paga os 30 mil que você investiu no clipe, né? Um clipe de animação. Mas, por outro lado, me parece, por exemplo, agora com essa coisa dessa quarentena aí, que vocês também mergulharam de outras formas nesse mundo online, né? Eu tenho visto as aulas de música. Sim. Hoje eu vi ainda, acho que era do Sementinha Voou, você ensinando no violão. Sim. Mas que até a Vivian Pérez falou que tem um filho de 4 anos que se interessa por música, né? E como fazer para desenvolver esse interesse de forma leve e natural. Vivian, não sei se você já viu isso, mas é muito legal. Fala um pouquinho para a gente como que é essa relação, que também é estar perto do público sem estar, né, Paulo? Uhum. Então, com a quarentena, eu vim aqui para o interior, para a Serra da Mantiqueira, né? Eu estou aqui em Santo Antônio do Pinhal, e daí deu para se concentrar um pouco mais no lance do Instagram, né? E daí na verdade, eu não dou uma aula de violão, na verdade, eu mostro como que eu toco as músicas da Palavra Cantada, né? Então eu comecei a mostrar isso daí, né? Às vezes me pediam isso, sabe? Como é que você toca aquela música? Manda a cifra. Para mim, eu tenho uma dificuldade de ficar fazendo cifra, eu tenho que ficar vendo o nome dos acordes. Então, como eu nunca estudei música, então
eu não sei se o acorde é um dó sustenido ou é um ré bemol, né? Porque o som é o mesmo, né? Então, mas dependendo da escala que você tá, é o bemol ou é sustenido. Então eu não sou um professor, eu pego o meu violão e ensino como é que eu toco aquela música, como é que ela foi gravada, aquela música, né? Porque você tem várias maneiras de tocar, né? A mesma música. Então eu faço isso, né? Aí então, mas fica esse gostinho de dar aula, né? Mas na verdade eu estou passando como que a música foi gravada, né? A experiência da gravação da música, né? Então agora cada música que eu lanço, como já tem lá umas 30, 40 músicas, sei lá, cada música que eu lanço eu vou mostrando e comento alguma coisa, assim, né? Do violão daquela música, né? Uma pegadinha, tem sempre uma pegadinha, porque eu gosto de desenvolver o lance do violão, sabe? Eu não sou desses violonistas assim, mas eu gosto de procurar uma harmonia mais interessante, assim, né? Então, daí esse negócio foi pegando, meu Instagram subiu, foi lá para cima e tal, foi gostoso. Daí eu comecei a brincar mais, assim, de lançar as músicas e fazer umas gracinhas e tal. Mas eu acho que talvez não seja, um ensinar formal de música, mas é um É, ensinar como desfrutar da música, como apreciar a música, né? E é isso muito sim. legal. E para criança, eu acho que é uma das coisas que mais importa, né? Essa coisa de aprender a conviver com a música, porque, não sei, eu vejo assim, eu queria saber como você vê. A literatura, a música, o brincar, tá tudo dentro do mesmo patamar para a criança, né? Brincar também Sim, é cantar música, sim. é ler um livro, é tudo muito É, misturado, né? é uma das formas, uma das formas de você usar a música, né? De você fruir a música é na brincadeira, né? Mas para essa pessoa que falou da filha, que tem 4 anos que está interessada, né? Como que A pode vida fazer? tem filho. Eu vou dar uma resposta que o Eugênio Tadeu do Serelepe, uma vez eu perguntei para ele, Tadeu, e a escola que não tem instrumento, não tem nada, como é que vai ensinar música? Ele falou assim, cante, ponto final. Então eu vou falar para essa pessoa aí, se a sua filha gosta de música, canta a música, tá tudo lá, entendeu? Quando você canta a música, é muita coisa que tem. Tem o ritmo de origem da música já está lá, sabe? A afinação já está lá, o tempo, a musicalidade, tudo está no simples cantar. Então, ouvir música e cantar música já é muito, já é 50%, sabe? Do trabalho depois de vir a estudar música, né? Então, Bom, falando em cantar, até o pessoal tá pedindo para você cantar aqui pra gente, viu? Ah, é? É. Então Ana eu vou Guerra já cantar pediu para você cantar. eu não vou cantar nenhum hit da palavra cantada, eu vou cantar o meu hit do momento, que é o Sementinha Voou. Uau! Vamos lá, quase que em primeira mão. É um lançamento dessa semana? Essa música eu acho que entrou domingo, né? Uhum. Então, ó, eu tô aqui com o meu violão. Essa música aqui, ó, Camille, ela surgiu de uma brincadeira de violão. Porque o violão, eu tava assim, ó, fazendo assim, ó. Tá vendo? É a mesma posição de mão. Uhum. Nossa, a câmera aqui tá difícil de pegar, tá ao contrário, ó. Eu tô com esse formato de Lá maior aqui, ó, e brincando com isso aqui, né? Então a música ficou assim, ó. Quem quiser vai ver a aula lá, que eu já coloquei isso aqui na aula, no meu Instagram. Essa música eu fiz com a Edith Derdick, que é minha primeira esposa, com a qual eu tenho uma filha, e ela é escritora também, tem vários livros, e ela fez várias músicas comigo, inclusive o Rato, né? Uhum. E essa aqui, ela estava estudando sementes, assim, então ela
veio com essa história, Paulo, vamos fazer, faz tempo que a gente faz uma música, vamos fazer, eu falei, vamos embora e tal, e saiu essa sementinha aqui. Sementinha voou, o vento levou, voou pelo ar para outro lugar. Sementinha voou, o vento levou, voou pelo ar para outro lugar. Sementinha vai no bar do rabo do cachorro, vai parar atrás do morro. Sementinha tá no bico de uma sabiá e sabe lá aonde vai parar. Sementinha voou, o vento levou. Quem canta comigo é a Nausete. Para outro lugar. Sementinha quando cai em terra boa, fica à espera de uma garoa. E quando a gente planta uma semente, a terra toda fica contente. Sementinha voou. E aí pega o coral da palavra cantada e vai, o maestro Boletti fez um arranjo e as crianças vão cruzando vozes nesse E aí a música ficou muito bonita. Quem quiser pode ouvir lá no YouTube, no Instagram, Sementinha Voou, com a Nausete, que tem essas notas bem longas, né? Então ficou muito bonito, muito legal. Isso que você falou de ter a participação do coral Palavra Cantada é uma marca também desde sempre, né? As músicas sempre têm as vozes infantis de uns 8 anos, acho que o coral Palavra Cantada é de 2012, né? Para cá tem o coral Palavra Cantada. E antes tinha também uma molecada aí que participava das músicas e que hoje continuam muitas delas na música também. Sim, né? Sim. A gente começou desde o primeiro disco, já tem a participação da minha filha, das minhas sobrinhas, né? Que a gente chamou de Coral das Primas, né? Porque eram todas primas, tinha umas 5 primas lá, né? Então elas sempre participavam, e é gostoso. E depois outras crianças, filhos de amigos, sempre assim uma coisa mais assim, informal, na mão lá, né? Quem estava passando lá. E agora essa música do Fantasma, meu netinho de 4 anos foi lá dar os pitacos dele lá. Que ótimo! Que o pessoal estava perguntando aqui, o André Castro perguntou sobre os novos artistas da música infantil, quem você gosta, e a Ana Uchoa perguntou justamente disso, das crianças que participavam de alguns clipes e músicas e que hoje continuam na música, né? Então, a Bel, a Diana, a Júlia, a Marina, o Estevam, como que é a relação de vocês aí? A relação a gente mantém um estreito relacionamento assim de admiração mútua, né? A Marina Piché lançou um disco absolutamente genial. Ela fala espanhol, né? A mãe dela é argentina, o pai não é argentino, mas a mãe é argentina, e ela sempre falou espanhol, e ela gravou uma música, um disco espanhol maravilhoso, né? A Júlia e o Daniel tocam com a gente até hoje na Palavra Cantada, né? O Estevam estava com a gente, está com a gente no nosso material educacional, mas foi morar em Barcelona, então a gente se tromba aí uma vez por ano só, né? Então a gente está... E tem todo o lance da família Tati, né? Que é uma família toda embrenhada aí na arte e na música, né? É verdade, é verdade. A gente grava lá no estúdio do Jonas, que é meu sobrinho, que não cantava na Palavra Cantada, mas passou a ser um produtor musical. Então, a Sandra vai lá direto, né? Eu também vou muitas vezes. Então, a família
ajuda muito, assim, no lance artístico, né? A Didi com o Tiqueque, né? A Bel agora saiu do Tiqueque porque a carreira de psicóloga com a música entrou em conflito, né? Agora tem 2 filhos, né? Gêmeos, então o negócio apertou para ela, né? Aí ela pulou fora do Tiqueque, tá na psicologia. Daqui a pouco volta também, né? De alguma outra maneira para a música, né? E os seus irmãos que você já citou aqui, que são grandes parceiros, né? Nossa, o Luiz com o trabalho musical e o Zé, ele é artista plástico e escritor, né? Então e para fazer letra de música também é ótimo, né? Porque você manda num dia, no outro dia ele devolve e daí pronto, acabou. O Luiz também é assim, os dois são muito objetivos, assim, toma a melodia, toma a letra, toma a melodia, toma a letra, é assim, bem... Então é gostoso. E como que foi essa vontade, ou como surgiu essa coisa dessas músicas que são narrativas virarem livros? Porque a gente tem alguns, tem também música que virou musical, que virou... Opa, deu uma travadinha. Música e indo para os outros... Acho que deu uma travadinha lá. Voltamos? Voltou. E a minha curiosidade é essa, porque a arte, né, pelo que parece, não está só na música para você. Então, as músicas viram livros, as músicas viram musicais, viram operetas, as coisas vão se misturando. Como que é essa... De onde veio essa vontade, por exemplo, dos livros todos que você tem e que você assina e... Como funcionou isso? Olha, isso assim funcionou muito com a parceria com a Melhoramentos, né, que a gente tem na época, mas na época tinha o educacional, também era uma parceria mais estreita, mas continuamos tendo, né? E então foi uma proposta, como eu tinha essas músicas que eram histórias mesmo, com histórias contadas e cantadas, tipo a música chamada Eu, ou a história do Augusto Husky, ou a história do Rato, Papagaio Reginaldo. Então era uma música assim muito explicitamente história, que você nem é muito ligado na forma das quadrinhas, né? Rimadas, são prosa mesmo, né? Então, aí eu fiz essa proposta para Melhoramentos, eles toparam e tal, a gente lançou, foram muito bem os livros, assim. Aliás, estamos já em outras tratativas aí para novos livros e tal. E uma das inspirações que eu vejo muito livro infantil, né? E é bacana você ver. Tem uns livros assim que eu fico anos assim, falando, meu, preciso fazer uma música com esse livro aqui. E ficam naquela fila, assim, né? Até eu fiz uma música pro livro do Jacaré, do Antônio Prata. Ele tem um livro lindo chamado Jacaré, super bem escrito, assim, para criança pequenininha, que é difícil, né? Pegar aquela veia de criança de 2 anos, sabe? Ele pegou na veia, assim, né? Então, até fiz uma música, mandei para ele lá, ele gostou tudo. Qualquer hora eu gravo aí o Jacaré. Então, os livros infantis eu tenho uma coleção ótima de livro infantil, sabe? Livros, eu guardo tanto pela ilustração, tem livros a ilustração é muito bacana, e gravo também muitas vezes pela história, né? E daí como foi essa coisa de estar lá no Jabuti e ver tantos livros? Porque daí é uma imersão, né? Foi uma delícia. Foi uma imersão maravilhosa, porque são muitos livros, né? Uns 180, coisa assim, né? Aí você mergulha nesse mundo, assim, aí você fica, assim, vivendo, assim, um mês, assim, né? Nesse mundo de imagens, de história, de palavras, e descobrindo coisas incríveis, assim, né? Então, realmente dá para você tirar um monte de conclusões assim da nossa época, inclusive, sabe?
O que que é? Porque o que que são os livros infantis? É assim, eu, adulto, acho que isso aqui é legal para criança, certo? Então, tem as coisas assim mais malucas, né? E tem as coisas mais apropriadas, assim, que já você percebe que a pessoa já sabe com quem está falando. E aí tem os adultos que estão pirando, assim, que eles não estão muito no universo infantil, mas que não deixa de ser instigante também, né? Tem umas coisas assim muito, e às vezes muito bem ilustrado. Então você pega criança porque a ilustração é linda, que nem música. Às vezes você pega a criança num jogo de palavra. Criança lá de 4, 5 anos, ela não está nem entendendo direito o que você está falando, sabe? Em muitas músicas, assim, né? Eu acho assim, o Papagaio Reginaldo e a Árvore na Montanha é para uma criança de 8 anos entender o que você está falando. 7, 8 anos. Mas por que as crianças adoram criancinhas pequenininhas de 4 anos? Ela não está entendendo a problemática de ecologia, aquele monte de coisa envolvido, desmatamento, ocupação do solo, boiada, gado, não tá, mas ela está entendendo musicalmente as palavras, pedaços de frases, pedaços de sentido, né? Então é muito, essa coisa de escrever para criança é muito legal, assim, a maneira como o adulto aborda isso, né? E o Prêmio Jabuti foi muito, ser jurado foi assim um presente, porque dá para a gente se embrenhar nesse mundo e ficar lá, viajando lá nos textos, né? Agora, eu vou te dizer uma coisa, eu preferi muito mais receber os livros físicos do que da última vez que foi o livro digital. O digital demora, sabe? Os físicos ficavam tudo espalhados na mesa, assim, você rapidamente abria, ficava pensando, assim, era mais rápido, sabe? É mesmo, sabe, é diferente, né? A coisa física em livro é muito forte, é muito forte. Tem todo esse laço, né, que a gente tem afeto mesmo com um objeto, né? E a rapidez com que você consulta, né? Você não precisa abrir o computador, ficar lá e tal, passa. Aí vem uma mensagem de e-mail, sabe? Te dá aquela dispersada total, assim. Eu também sou fã dos livros impressos, mas é que às vezes, para organizar a coisa, a gente tem que se render à tecnologia. Bom, a gente está chegando ao fim. Eu queria fazer 2 convites em relação ao Prêmio Jabuti. Eu queria convidar todo mundo que está ouvindo a gente e assistindo a gente a conhecer um pouco mais da obra da Adélia Prado, que é a personalidade literária homenageada pelo Prêmio Jabuti esse ano. E também, já para o próximo, convidá-los para assistir o próximo Jabuti Convida, com o meu amigo Marcos Marçanilo, conversando com o Idomar Ceruti, do Instituto Pega Aí. E daí, Paulo, queria que você falasse para a gente, encerrasse aí com o pessoal, falando um pouco sobre a sua música, a sua trajetória, e também desse mais uma palhinha, uma canjinha para a gente, que está todo mundo querendo te ouvir. Então, ó, deixa eu ver. Então eu vou tocar uma música que a gente está lançando também, é a música que eu lancei há um mês atrás, que chama Ó Folhinha que Cai. Essa música foi inspirada por um quadrinho daquele argentino chamado Liniers. Você conhece aquele cara que tem a revista Macanudo, né? Então, eu estava vendo um quadrinho do Liniers, que eu adoro, tem vários livros dele aqui, e daí me veio de compor essa música aqui, né? Ó folhinha que cai, quem te ensinou a dançar? Ó folhinha que cai, quem te ensinou a dançar assim? Ó folhinha que cai, quem te ensinou a dançar? Ó folhinha que cai, quem te ensinou a dançar assim? Vai e vem com o vento, pra frente e pra trás, num movimento lento, rápido demais. Requebra a rodopia, gira no capoeirão, não tem pressa de tocar o chão. Ó folhinha que cai, quem te ensinou a dançar?
Ó, folhinha que cai, quem te ensinou a dançar assim? Ó, folhinha que cai, quem te ensinou a dançar? Ó, folhinha que cai. Dança de sachado, chachado, chachado. Dança de salão, de salão, de salão. Requebra, rodopia, gira no capoeirão. Não tem pressa de tocar o chão. Ó, folhinha que cai. Ó, folhinha que cai. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Camille. Obrigado pela oportunidade da conversa. Gostei muito de recordar a minha formação. Fazia tempo que eu não pensava no como é que eu cheguei aqui. Sou um cara muito do presente, sabe? Então, às vezes é bom lembrar das coisas. Foi ótimo essa conversa, a gente adorou. Pena que a gente precisa encerrar, mas foi um grande prazer, Paulo. Prazer que bom foi que todo você meu. está aí, relembrou da formação, mas está aí na música, fazendo essa maravilha toda para a gente desfrutar. Valeu, então, Camille. Então, obrigado a todos que nos ouviram, e a gente se encontra aí por aí nesse mundo digital, lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente vai se vendo por aí. Tá bom? É isso aí. Até mais. Até mais, Camille. Tchau. Tchau. Tchau.